E aí, bora mergulhar hoje no relatório gerencial de um dos fundos imobiliários mais gigantes da nossa bolsa, o Kinea Renda Imobiliária, o famoso KNRI11. Vamos usar os dados mais recentes para entender como é que está a saúde do fundo e o que os números estão dizendo para a gente. E olha, não é um fundo qualquer não, viu? O KNR11 é um peso pesado do mercado brasileiro. Ele tem um portfólio imenso e uma base de cotistas enorme. Justamente por isso, entender o que acontece com ele é quase como ter um termômetro de como vai o setor como um todo. Para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, um raio-x geral do fundo. Depois, a gente mergulha para ver quem são os inquilinos. Em seguida, vamos analisar o desafio da vacância, ver os pontos que merecem mais atenção. E lá no final, a gente fecha com um balanço dos prós e contras. Combinado? Então vamos lá, começando com aquele panorama geral do fundo, usando as informações do próprio relatório para a gente ter essa visão de cima. A estratégia do KNR11 é bem direta e muito clara. Diversificar. O que isso quer dizer? Que o fundo divide o dinheiro dele entre dois segmentos gigantes do mercado imobiliário. De um lado, edifícios corporativos, os escritórios, e do outro, galpões logísticos. A ideia por trás disso é bem inteligente: equilibrar os riscos e as oportunidades de cada um desses mercados. Tá, mas como é que essa diversificação funciona no dia a dia? Para entender isso, a gente precisa olhar para quem realmente paga a conta. Quem paga o aluguel? Os inquilinos do fundo. Olhando aqui para o gráfico, a gente vê que a distribuição é bem variada. A maior fatia, com 42%, vem do setor de logística, o que é um ponto bem importante. Logo depois vem serviços, com 23%, e comércio, com 16%. Essa variedade toda é, sem dúvida, uma das maiores fortalezas do fundo. E aqui está o pulo do gato. Com mais de 150 inquilinos diferentes, o fundo não fica na mão de uma ou duas empresas só. Sabe, se um setor da economia não vai tão bem, outros podem segurar as pontas. Essa pulverização do risco é o que dá tanta estabilidade para o KNR11. Opa, só uma pausa rapidinha. Se essa nossa análise está te ajudando a entender melhor as coisas, já sabe, né? Ajuda a gente também. Deixa aquela curtida e se inscreve aí para não perder as próximas. Valeu! Bom, mas como nem tudo são flores, depois de ver os pontos fortes, vamos dar uma olhada no principal desafio que o relatório aponta, a tal da vacância, ou seja, os imóveis que estão lá, vazios, sem gerar aluguel. Quando a gente bate o olho nesse número, a primeira impressão é ótima. Uma vacância total de só 3,09%, poxa, é um número muito saudável, ainda mais para um portfólio desse tamanho. Parece que está tudo tranquilo, certo? Pois é, mas a história é um pouquinho mais complexa. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Quando a gente quebra essa vacância por segmento, a diferença é gritante. A parte de logística, olha só, está voando, com a vacância de só 3%. Já o segmento de escritórios está com 10,85% de área vaga. Já temos uma boa pista de onde o problema está se concentrando. Mas dá para ir mais fundo ainda. O próprio relatório nos dá o caminho das pedras para a gente encontrar a raiz desse problema todo no setor de escritórios. E agora, se preparem, porque esse aqui é o dado mais chocante da análise toda. A vacância dos escritórios do fundo que ficam lá no Rio de Janeiro está em impressionantes 75,30%. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 3/4 dos imóveis de escritório do KNR11 no Rio estão simplesmente vazios. É esse número que puxa toda a média para cima e é com certeza o maior ponto de atenção para a gestão do fundo hoje. Ok, com tudo isso que a gente viu, chegou a hora de colocar as coisas na balança e fazer aquele balanço final, pesar os pontos fortes contra os grandes desafios. De um lado, nos prós, a gente tem uma diversificação de inquilinos super robusta que protege o fundo e um setor logístico que está indo muito bem, obrigado, com a vacância lá embaixo. Agora, do outro lado da balança, pesa, e pesa bastante, essa vacância altíssima nos escritórios, que a gente descobriu que é causada quase que inteiramente por esse problema bem específico e muito concentrado lá no Rio de Janeiro. Isso tudo deixa uma grande pergunta no ar, né? A performance excelente da parte de logística e toda essa diversificação do fundo, será que elas são fortes o suficiente para compensar e, no longo prazo, superar esse problemão no mercado de escritórios do Rio? Essa é a questão que a gestão do fundo e todos os cotistas vão ficar de olho nos próximos relatórios.